Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também dizer, Ana Lúcia, minha irmã, que eu também estou muito feliz, viu? Está aqui, você que dá liga, né? Quando a gente está junto, dá aquela liga legal. Bom, meus irmãos, boa tarde. Nós vamos, nessa tarde, refletir sobre esse tema maravilhoso. O tema é esse. Repita comigo: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Agora vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, quem inventou essa frase não foi aqui a Canção Nova, está na Palavra de Deus, tá bom? Está em Mateus, não precisa pegar na sua Bíblia não, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, que você vai pegar uma outra passagem já já. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista vai falar de Jesus e fala: olha, depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Ele fala: eu vos batizo com água, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Interessante essa expressão que João Batista vai usar em Mateus 3,11, que o Espírito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Quando a gente fala sobre a respeito de fogo, fogo tem algumas atribuições. Por exemplo, o fogo ele aquece. Calor, né? O fogo é aquela fonte de calor. Aqui está quente, viu? Com essas lâmpadas aqui está quentinho. O fogo aquece. Quando você chega ali num tempo de frio, você fica em volta de um fogão a lenha ali perto, né? Do fogãozinho a lenha ali, você fica quentinho, uma lareira, né? Coisa maravilhosa na época do frio, né? É que hoje está calor, mas imagine se tivesse um inverno daquele da gente bater os dentes assim, né? Tremendo de frio. O calor, ou melhor, o fogo, ele aquece. Uma outra atribuição do fogo é que ele ilumina. Antigamente não existia lâmpadas. Então como é que o povo vivia lá na roça, né? Tinha o tal do candeeiro. Lembra do candeeiro? Uma vez eu fui lá no interior de Sergipe, onde meus pais nasceram, lá em Campo do Brito. Fui lá, uma época eu tinha 7 anos de idade. Cheguei lá de terninho, meião até o joelho, sapatinho de couro, gravatinha borboleta, tinha 7 anos. Cabelinho, como é que é, lambido aqui de lado, né? Menininho da cidade. E o pessoal lá, tudo lá, pé no chão, um monte de primo que eu nunca sabia nem o nome, não conhecia tudo mais. E eu lembro que lá não tinha energia elétrica naquele tempo. Era tudo na base do candeeiro. Eu tenho essa recordação, hoje eu estou com 52 anos, veja. Com 7 anos eu me lembro disso, 7 anos. Tinha o tal do candeeiro, que a minha avó pegava lá, acendia ali o pavio que estava mergulhado no querosene, e ali ficava queimando a noite inteira. E aquele fogo iluminava o ambiente escuro. Então o fogo ele aquece, o fogo ilumina, mas o fogo também tem uma atribuição, que é o de purificar. O fogo também purifica. Quando você precisa purificar um determinado metal, um determinado material, você o coloca sob uma altíssima temperatura, porque o fogo ele purifica. E é nesse sentido que diz aqui que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai nos batizar com esse Espírito que purifica. E veja, não é uma purificação externa, de alguém que estava sujo, tomou um banho, passou lá um sabonete, esfregou aqui atrás das orelhas e está limpinho agora. Não é uma purificação, uma limpeza só externa, aquele sorriso bonito, brilhante, não. É uma limpeza, uma purificação interior, é aqui da alma, é do coração. É no mais profundo do nosso ser. É essa purificação que o Espírito Santo realiza. Tendo isso em mente, eu quero que você pegue agora a sua Bíblia e abra lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios 4, 22. E nós vamos entender que aqui o que Paulo fala é exatamente o que nós estamos vivendo nesses dias aqui de Retiro Vem Louvar, nesse acampamento de carnaval, nesse retiro de carnaval. Efésios 4, versículo 22,
Paulo apóstolo escreve o seguinte: precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade. E aí ele prossegue falando. Então veja, Paulo está falando de uma purificação, de uma mudança de mentalidade. É preciso renovar, é preciso deixar as paixões enganadoras que nos corrompem, é preciso uma mudança. Aquilo que a Bíblia nos ensina que é a metanoia, a conversão, a mudança de mentalidade. Mas aí ele continua concretamente explicando o que é essa mudança, essa conversão. Pega aí versículo 28. Diz assim: o que roubava não roube mais, pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção. Então veja, primeiro o apóstolo diz: olha, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, precisam mudar o comportamento, deixar essas paixões enganadoras que te corrompem. Deixa tudo isso, muda o linguajar, muda o comportamento. Pare de roubar, pare de viver uma vida de vício, tire a malícia da sua boca. Por quê? Porque existe uma marca em você. O apóstolo vai dizer: a marca do Espírito Santo de Deus, fostes marcado como por um sinal, um selo, para o dia da redenção. E aí ele continua, um pouquinho mais para frente, logo em seguida, capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz o apóstolo, Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. E aí ele prossegue falando da imoralidade sexual, que é preciso a gente tirar entre nós, que nem mesmo mencionar, deixar de lado tudo aquilo que nos faz cair na idolatria. Prossegue a passagem falando que temos que ser filhos da luz. Prossegue falando que Deus, que nós precisamos estar bem atentos à nossa maneira de procedendo como pessoas não insensatas, mas como pessoas esclarecidas, que aproveitam bem o tempo presente, pois esses dias são maus. E aí ele continua lá em Efésios 5,18 dizendo: não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Então veja, Paulo aqui ele trabalha em duas frentes. Uma é a conversão. Você precisa mudar de vida, largar a vida velha, a vida de pecado, o vício, largar tudo aquilo que te corrompe. Mas ao mesmo tempo você precisa se encher do Espírito Santo. Então é uma ação negativa e ao mesmo tempo uma ação positiva. Uma ação negativa é onde você renuncia, onde você diz: não quero, PHN, por hoje não vou pecar, por hoje eu não quero adultério, por hoje eu não quero a pornografia, por hoje eu não quero a cachaça, por hoje eu não quero o vício, eu não quero o pecado na minha vida. Eu rompo com tudo isso, eu mudo a minha mentalidade. Mas ao mesmo tempo uma ação positiva. Eu deixo o pecado, mas eu abraço o Espírito Santo. Eu abraço a vida nova que Deus tem para me oferecer. Eu vou abraçando tudo isso. Eu vou com a graça deste selo, que é o Espírito Santo, que me marcou para o dia da redenção. Eu vou fazendo o quê? Eu vou imitando a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Paulo não põe uma referência qualquer. Ele põe a maior das referências. Olha, quem vocês têm que imitar é o próprio Deus. Aí a gente coça a cabeça e fala: caramba, imitar a Deus é algum negócio complicado, hein? Eu não consigo. Logo eu, miserável pecador, meu Deus, meu Jesus Cristinho, como é que eu vou imitar a Deus? É tão difícil. Mas Paulo está dizendo: é possível imitar a Deus com o Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui: olha, o Espírito Santo vai te ajudar, você vai viver tudo isso. Só que aí, logo em seguida, no próprio capítulo 5, versículo 21, ele começa a falar da família. Aí ele fala do marido, fala da mulher: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, santificou por ela. Fala que a mulher, ela precisa, fala que as mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Vai falar aqui da união do homem, da mulher. Esse mistério é grande, eu digo isso em referência a Cristo e a igreja. E aí no capítulo 6 ele fala dos filhos e dos pais. E ele diz o seguinte, Efésios 6, 1:
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E aí o apóstolo diz aos pais: e vós pais não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Veja, ele vai conduzindo esse caminho. Paulo vai falando à comunidade de Éfeso e a nós no dia de hoje, dizendo: vocês têm que largar o pecado, largar o vício, largar a vida velha, abraçar o Espírito Santo, aceitar essa marca do Espírito, aceitar a vida nova que Deus tem para te oferecer. E depois de tudo isso, volta para a tua casa. Lá está teu marido, está tua esposa, estão teus filhos, está teu pai, tua mãe. E é lá na sua casa, nas quatro paredes da sua casa, no meio daquele quiprocó que tem lá na sua casa, aquela confusão toda, é ali que você precisa viver cheia do Espírito Santo. Veja que tem uma ligação. Então a gente passa da vida nova, a gente passa da vida antiga à vida nova. A gente vive essa vida nova porque ela tem regras, essa vida nova. A gente procura dentro dessa vida nova, com a marca do Espírito Santo, imitar a Deus. Nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. E com toda essa bagagem, a gente vai viver em família agora. E viver a santidade em família. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Desculpa, eu estou vendo o rincão aqui cheio, e você que está em casa, eu quero pedir desculpa. Mas essa pregação não é para você que é jovem, diz assim: eu sou jovem de espírito. Essa pregação não vai ser feita para você, não. Deus me acordou essa madrugada e disse que eu tenho que hoje pregar para os nossos jovens adolescentes. Cadê os jovens adolescentes aqui no rincão do meu Senhor? Levanta o braço aí, os jovens adolescentes. Os jovens adolescentes é de idade, viu? Não é dizer: eu sou jovem adolescente, cabelo branco, não. Eu quero ver os jovens. Cadê os jovens aqui? Estou olhando, cadê os jovens? Jovenzinho. Não vem me enrolar não, você já é velha. Não, eu quero o jovem mesmo, de idade. Eu quero o jovem de idade. Não é você a jovem, eu sou jovem de alma, lindo e maravilhoso. Mas não é para você não, é para o jovem de idade. Cadê você? 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, cadê você? Levanta o braço, eu quero ver você. Levanta o braço, está tímido, está com vergonha por quê? Isso. É com vocês que Deus quer falar agora nessa tarde. Ontem uma senhora chegou para mim calma, isso, respira, calma, isso. Ontem, eu e a minha filha, nós pregamos aqui ontem, né? Na pregação de ontem de manhã, segunda pregação da manhã eu fiz com a minha filha. Terminou a pregação, uma senhora chegou para mim e falou: você deve ter muito orgulho da sua filha, né? Eu falei: tenho sim. E o pessoal abraçando a Beatriz, aquela coisa toda ali do lado, aqui atrás. E eu falei para minha filha, filha, você topa vir amanhã com o pai? Para a gente poder ir lá estar rezando e tudo mais. Ela: topo, ficou toda animada. O Senhor me acordou por volta de 5 horas da manhã. E o Senhor me disse: você chamou a sua filha? Eu falei: chamei. Ele falou: mas não é para ela ir não. Eu falei: por que, Jesus? Ele falou: você quer que ela trabalhe na pregação, né? Eu falei: ela vai me ajudar. Ele falou: não, eu quero que ela escute. Ela está lá em casa agora. Filho, eu te amo. Meu filho Jonas também, meu campeão, está lá. Estão tudo em casa com a minha esposa Roseni, meu amor. Estão todos lá sentadinhos no sofá agora, acompanhando a pregação. E eu disse para minha filha: filha, perdão, mas Deus falou que é para você ficar aqui ouvindo. Deus vai falar no seu coração. Eu não sei o que Deus vai falar, mas Ele mandou e eu tenho que ser obediente. E ela falou com toda a humildade, com toda a docilidade. Achei tão linda. Ela disse: tá bom, pai, se Deus mandou é assim, então eu vou ficar aqui ouvindo. E ela está lá, ouvindo atentamente o que Deus quer falar ao coração dela. Que eu não sei o que é, mas está aqui na pregação, vamos continuar. Deus tem algo para falar no coração da minha filha, do meu filho. Eu só disse para eles: presta atenção, porque Deus vai falar com vocês. Ontem, só um parênteses, eu quero abrir aqui antes de continuar a pregação. Ontem a minha filha cantou uma música, né? Falava até o fim, né? E o pessoal cantou aqui aquela música, e muita gente perguntou: mas onde é que eu acho essa música? Então, já estou falando para você, querido jovem, adolescente. Existe um trabalho muito bonito da Canção Nova chamado The Point. Vou soletrar para você: THEPOINT.
tudo junto, tá? T-H-E-P-O, 2 I's, I-I-N e T mudo. Né? É em inglês, o ponto, né? The point, é onde a galera se encontra, é ali. Então, tem um perfil deles no Instagram, né? Tem lá a evangelização, e é um trabalho da Canção Nova, começou aqui com o nosso setor infanto-juvenil, voltado para os nossos jovens adolescentes. Inclusive tem um canal no YouTube do The Point, vale a pena depois você entrar lá no YouTube, digita lá, T-H-E-P-O-I-I, né? São 2 I's, N-T, The Point, tá bom? Você vai lá no canal do YouTube, tem a música da minha filha até o fim, também no Spotify também tem, tá bom? Lá no YouTube você vê o clipe. Então, quem quer, eu queria ouvir de novo, então, tá lá, tá tudo lá, as plataformas, tá bom? Já dei a dica. Interessante que lá tem algo muito legal. Esses dias entrou um vídeo de entrevista. Eles têm um grupo lá que eles fazem as entrevistas, né? Como se fosse tipo um podcast, né? Eles conversando, e estavam ali conversando com as filhas da Paula Guimarães, que conviveram de perto com o Monsenhor Jonas. Eu achei muito interessante porque elas contam, né? Quando elas conviveram com o Padre Jonas, o vovô Jonas, elas conviveram de perto, né? E elas contando as experiências dela com o vovô Jonas, e elas contaram uma coisa que é engraçada. Ela dizia que quando eu chegava às vezes na casa, o Padre Jonas estava lá, ele gostava de assistir Masterchef, sabia disso? Eu fiquei achando o máximo, eu falei, gente, nossa, eu gostaria tanto de ficar lá no sofá do lado do Padre Jonas, vendo ele assistindo Masterchef. Já me não, o Padre Jonas falando, meu filho, você queimou o arroz, meu filho. Porque você queimou o feijão, meu filho. Eu ficava, mas o Padre Jonas gosta de culinária, ela falava. Quando eu dizia, o Padre Jonas gostava de culinária. Veja, um homem de Deus, um homem santo daquele, e ele gostava de ver, assim, culinária, de cozinha. Eu achei o máximo. É interessante, está lá no YouTube, tá bom? Não vou ficar dando mais spoiler não. Se você quer ver mais, entrevista muito legal, está lá no canal no YouTube. Para você, jovem, adolescente, mas também para o papai e a mamãe, pode ver também, que eu sei que tem um monte de gente curiosa aqui. Vai lá, entra lá, você vê a entrevista lá falando essas curiosidades da vida do nosso pai fundador, que está lá na eternidade, junto de Jesus e Nossa Senhora. Então é isso, já dei as dicas, já falei o que tinha que falar, agora é para você, jovem adolescente. Veja só, existe uma passagem na Bíblia, querido jovem, querido adolescente, eu quero falar isso para você. Existe uma passagem na Bíblia que vai falar para nós a respeito, é o próprio Jesus falando a respeito do Espírito Santo. E quando ele fala a respeito do Espírito Santo, a partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, ele vai falar algumas coisas assim muito interessantes a respeito do Espírito Santo, a partir do lava-pés. Veja, a partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, nós começamos a entender que tudo aquilo que Jesus está vivendo tem um peso de solenidade. Eu me lembro que eu já falei isso numa outra pregação. Tudo que ele vive na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, ali com os seus apóstolos, ali na ceia, tudo tem peso. Cada palavra dele que ele diz tem um peso. É grave. Por quê? Porque ele sabe que dali ele vai para o Pai. Dali ele vai derramar até a última gota do seu sangue na cruz. A partir daquele momento, a sua presença com seus apóstolos vai ser uma presença agora gloriosa, ressuscitado. Então são os últimos momentos em que Jesus está ali. Jesus que comia com eles, Jesus que dormia ali com eles, Jesus que caminhava com aqueles apóstolos. Agora ele está se despedindo. Então ele fala tudo aquilo que tem importância, tudo que tem muito peso. Não que as outras palavras dele nos evangelhos não tenham importância, lógico que tem. Mas a partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, ele vai dizendo em tom de despedida. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele vai falar sobre algumas características, atribuições do Espírito de Deus, que eu quero trazer para você, querido jovem adolescente. Mas antes da gente entrar nessa atribuição, eu queria lembrar, não sei se você ouviu a pregação, se você depois pode ouvir a pregação de ontem que eu fiz aqui com a minha filha, está também no Canção Nova Play, no YouTube, nossa plataforma do Canção Nova Play, está lá a pregação. Eu me lembro que eu falava que para o jovem, para o homem e a mulher de Deus ser um cristão, não de qualquer jeito, mas ser para valer, é preciso, é essencial que ele tenha vivido a experiência do encontro pessoal com Deus. Um homem e uma mulher que não viveu o encontro pessoal com Jesus, não adianta, ele vai continuar dando murro em ponta de faca.
Ele vai dizer, eu sou de Jesus, eu sou cristão, tudo mais, mas na verdade ele vai continuar empurrando a fé com a barriga, vai continuar vivendo o evangelho de qualquer jeito, vai continuar acendendo uma vela aqui e outra para Satanás, uma para Deus e outra para o diabo, vai ficar pulando um pé para o outro, como dizia Elias lá para os profetas de Baal, para o povo dizia, até quando vocês vão ficar pulando de galho em galho, claudicando dos dois pés, um pé aqui, outro acolá, um pé aqui, outro acolá, até quando? Então, um homem, uma mulher que não teve a experiência do encontro pessoal com Jesus, porque ele não teve essa experiência do encontro pessoal com Jesus, fica difícil ele perseverar na fé, ele caminhar na integridade, caminhar na vontade de Deus, alcançar a santidade, porque tudo parte disso, do encontro pessoal com Jesus. Mas como é que acontece o encontro pessoal com Jesus? E aí que entra o Espírito Santo. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 683. Diz o seguinte, presta atenção, olha só. Ele vai dizer que para estar em contato com Cristo, 683 do Catecismo, para estar em contato com Cristo é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Veja, para eu ter contato com Cristo, para ter um encontro com Ele, para eu ver Jesus, para eu falar com Jesus, para eu sentir Jesus, para eu experimentar Jesus na minha vida, para eu perceber que Ele está tocando em mim e transformando a minha vida, só é possível com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem jeito, é Ele que apresenta Jesus para nós, é Ele que apresenta nós para Jesus. Está entendendo? É o Espírito Santo que nos abre para a vida da graça. Daí a importância da experiência do batismo do Espírito Santo, que já já eu entro. Mas aí você entende a importância do Espírito Santo para a nossa vida. Sem Ele não tem encontro pessoal com Jesus, não tem. Não tem como. É Ele que nos faz entrar em contato com Jesus. Não sou eu que estou inventando isso, é a doutrina da nossa igreja, 683, Catecismo da Igreja Católica. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não toca, não tem contato com Cristo, não tem experiência do encontro pessoal com Jesus. Por isso que a gente tem que pedir, toque em mim, Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma o meu coração. E Jesus vai falar do Espírito Santo. Pega lá João capítulo 14, versículo 16. Jesus está falando, lembra? São palavras muito sérias, muito importantes. E Ele está falando aqui, João 14, 16. Ele está dizendo, vou pegar versículo 15. João 14, 15, Ele diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Veja, Jesus está falando, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês um outro paráclito. O que significa a palavra paráclito? A palavra paráclito significa aquele que caminha com, ele está caminhando junto, é o advogado, era aquele que juridicamente se apresentava com o réu diante lá do juiz para dizer, vim aqui advogar pela causa desse cidadão aqui que está do meu lado. Ele está dizendo, ele é o assistente, é o advogado, mas existe uma palavra que define bem o que significa paráclito: consolador. E essa palavra é importante, porque Jesus está falando, eu vou mandar para vocês um outro consolador. Eu estou subindo para o Pai, mas vai vir para vós o Espírito Santo. Sim, o Espírito virá para vós. Isso acontece lá em Atos 2, e ele diz, vai vir para vós em Pentecostes. A Ana Lúcia cantava aqui do Pentecostes, falando, vem, vem fogo, vem Espírito Santo, queima. E em Pentecostes que isso acontece, o Consolador vem. E Paulo tem um entendimento tão bonito disso, que lá em 2 Coríntios, capítulo 1, não precisa pegar não, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, à comunidade de Corinto, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, nós recebemos uma consolação que vem de Deus. A consolação de Deus não é igual à consolação dos homens.
Quando a gente está passando por um aperto na vida, um momento de sofrimento, a gente ganha um tapinha nas costas e fala, não, né? Mas a consolação de Deus é diferente. E aqui a palavra de Deus diz, a gente recebe a consolação que vem de Deus, esse Espírito Consolador, e com Ele agindo em nós, nós agora somos capazes de consolar segundo Deus. Bonito isso. Quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, e para você, jovem, adolescente, você já se sentiu consolado por Deus na sua vida? Vou dar um exemplo aqui, de uma consolação que vem de Deus, muito claro, para a família Canção Nova que está aqui. Você já ouviu o Padre Jonas? Nosso saudoso, amado Padre Jonas, alguma vez ele falar essa frase, aguenta firme meu filho, já ouviu? Já ouviu? O que você sentiu quando você ouvia essa frase, hein? Para um pouquinho para pensar. Eu já escutei tanta gente nesse Brasil afora, por onde eu ando, dizendo assim, ai, quando o Padre Jonas falava aguenta firme, eu estava ali me despedaçando, eu estava chorando, eu estava para baixo, eu estava muito mal, mas quando ele dizia, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, eu recobrava força. Se você for ver, o que é a palavra? Aguenta firme. O que tem de mais? Aguenta firme. Mas veja, não era só a frase, era o que ela trazia, a força com que ela era dita. Não era Padre Jonas consolando a gente somente, passando a mão na cabeça de gente dizendo, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha. Não é verdade que nessa hora, quando o Padre Jonas Homilias falava isso, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, nessa hora a gente não se sentia consolado pelo próprio Deus? É ou não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. A força da consolação que vem de Deus. Acabei de dar um exemplo. O que uma frase pode realizar na vida de uma pessoa quando ela é dita segundo Deus. E nós recebemos pelo Espírito Santo essa graça de sermos consolados por Deus e ao mesmo tempo consolarmos os outros, não com uma consolação nossa de tapinha nas costas, não, mas consolar segundo Deus, dizer aguenta firme, vai dar certo, coragem, Deus te abençoe. E aquilo muda a vida da pessoa que está ao nosso redor. Então uma atribuição é essa do Espírito, Ele é consolador. Mas veja, há uma segunda atribuição, tem muitas outras, só que só vou prender em 3 por causa do tempo. Ele vai dizer uma segunda, pega lá João capítulo 14, ainda continua em 14, pula lá para o versículo 25. Veja, eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Aqui Jesus está dizendo, eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar o Consolador, o Pai vai enviá-lo em meu nome, e Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. A gente aprende uma coisa aqui interessante, meus irmãos, que o Espírito Santo, Ele também é um pedagogo, é um professor. O que significa a palavra pedagogo? É uma palavra grega. A palavra, na etimologia, a palavra pedagogo vem de paidagogos. Paidós, que significa criança, agogos, que significa condutor. Quem que era o pedagogo na Grécia Antiga? Geralmente era um trabalho de um escravo de uma família grega rica, que pegava um menino ali da família, porque naquele tempo só os meninos estudavam, as meninas não. As meninas ficavam em casa aprendendo com a mãe a fazer as coisas de casa, e o menino que ia para a escola, lá em Atenas. Então o escravo pegava o menino pela mão e ia conduzindo até a escola, e no caminho ele ia ensinando. É o pedagogo, é aquele que conduz para o ensino, conduz para o aprendizado. Tem essa etimologia. Lembra o que Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, para os pais, falando dos filhos, dizendo, não exaspereis vossos filhos, mas antes educai-os com o quê? Com uma pedagogia, inspirada no Senhor. Ser condutor do filho, da filha, conduzi-lo para aprender segundo Deus. E o Espírito Santo faz isso. Ele quer nos ensinar a viver. Ele quer nos ensinar a sermos homens e mulheres de Deus. Se você, querido jovem, querido adolescente, for dócil ao Espírito Santo de Deus, vai acontecer uma obra tão bonita na sua vida. Uma obra de santidade. Aqui, durante esses dias, muitos pregadores, homens e mulheres do Espírito, vieram aqui nesse palco e falaram para você de santidade, 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 santidade. Você já ouviu tantas vezes aqui falar de santidade? Eu quero dar um exemplo de santidade para você. Existe uma santa da nossa igreja, Marte,
chamada Santa Maria Goretti. A família chamava ela de Marieta, italiana. Ela foi morta, assassinada aos 11 anos de idade. E essa menina, ela era muito pobre, a família muito pobre, ela ficou em casa costurando, cuidando lá dos irmãozinhos mais novos. O restante da família, o pai já havia morrido de doença de malária, se não me engano. E ela, a mãe trabalhando lá na roça, e tinha um rapaz que dava em cima dela. Esse rapaz que dava em cima dela era também de uma família também pobre que morava no mesmo prédio ali. Ele aproveitava as ocasiões em que ela estava sozinha para dar em cima dela, porque ele queria levar Maria Goretti para a cama. E ela é uma menina de Deus, uma menina que queria viver a santidade, ela não aceitava de jeito nenhum. O nome desse sujeito, Alessandro Serenelli. O que aconteceu com o tal do Alessandro? Ele começou a dar em cima dela, Uma vez, teve uma hora que ela estava ali sozinha em casa, ele insistiu tanto que ela disse não, não, não. Ele, furioso, começou a investir para ela para querer cometer aquele estupro, e ela disse não, e ela dizia, Maria Goretti, com 11 anos, dizia, não, Deus não quer, é pecado mortal, Deus não quer, não faça isso, você vai se condenar ao inferno, não, Deus não quer, ela repetia, Deus não quer, e ela não deixava, Deus não quer. Alessandro ficou tão furioso que ele pegou e começou a esfaquear, 1, 2, 3, 4, 11 facadas, deu na menina de 11 anos, como não fosse suficiente, ela foi ainda toda ensanguentada, chegando até a porta, ele não deixou que ela chegasse até a porta, deu mais 3 facadas. Quando a família chegou, ela estava lá ensanguentada no chão com 14 facadas. Levaram ela ao hospital para tentar fazer a cirurgia, aquela coisa, tentar salvar a vida dela. E ali, quem estava cuidando dela no hospital, perguntaram se ela perdoava. Se ela perdoava o Alessandro, que estava foragido, a polícia atrás dele. Perguntava se ela perdoava, e ela dizia sim, né? Ela falava, sim, quero o Alessandro comigo no céu. Perdoa ele. Ela perdoou. E acharam o tal do Alessandro lá, escondido, pegaram, prenderam ele, iam dar prisão perpétua para ele. Enfim, resumo da história, ele não foi preso de uma pena perpétua, porque segundo a legislação ele não tinha maioridade, apesar de ter 20 anos, lá não era maior de idade, então ele não poderia ser condenado à prisão perpétua. Foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi cumprir a pena, passou ali mais de 20 anos de prisão, se não me engano 27 anos, ficou ali cumprindo a pena, acabou saindo por bom comportamento. Lá no começo ele ficou louco, dentro da prisão ele ficou louco, ficou assim, né, doente, até que um dia ele teve um sonho, e ele conta que naquele sonho ele via Maria Goretti, era um jardim ali, e ela trazendo lírios, e ela colocava aqueles lírios na mão do Alessandro, e ele pegava aqueles lírios que estavam ali, e aqueles lírios, ela ia enchendo os braços dele de lírio, e aqueles lírios viravam como que tochas, iam queimando ele. E no meio da noite ele acordou na cela, e ele entendeu que Maria Goretti tinha perdoado ele. E ali ele mudou de vida. Quando ele saiu da prisão, ele procurou os frades menores capuchinhos. Ele não foi monge não, mas ele passou o resto da sua vida ali, morreu com 87 anos. E conta-se que ele deixou um manuscrito. Ele escreveu lá, deixou um manuscrito, falando da vida dele. E veja só o que ele escreve. Ele teve uma mudança de vida muito grande. Na cerimônia lá de canonização dela, ele estava lá. Ele foi na missa, estava lá, junto ao lado da mãe de Maria Goretti, que o perdoou também. Ele foi lá, teve uma mudança radical de vida. Ele mudou de assassino, ele foi viver no mosteiro o resto da sua vida, entre os monges, virou jardineiro, virou porteiro lá do mosteiro. E ele escreve no manuscrito dele, ele diz assim, veja só, ele fala que, eu queria ler para você o que ele diz aqui. Ele fala, deixa eu achar aqui, só um momentinho. Ele vai dizer, ele deixou uma frase, na verdade, no mosteiro, capuchinho. E ele conta que
Durante o tempo, isso é importante, deixa eu só abrir um parêntese. Ele passou um tempo, o Alessandro Serinelli, convivendo com alguns soldados, lá onde ele morava. E os soldados davam a ele revistas pornográficas. O que aconteceu com o Alessandro? Ele pegava essas revistas pornográficas e pegava o pôster e pendurava na parede de casa. E aquilo foi mexendo com ele. O que acontece com ele? Ele foi sendo... Aqueles soldados que davam aquelas revistas que perverteram ele, aquelas revistas pornográficas, e ele colava nas paredes do quarto aquelas imundícias. O que aconteceu? O olhar dele transformou-se em desejo, o desejo transformou-se em anseio, o anseio transformou-se em vontade, e a vontade então veio a tentativa, e a tentativa então veio o assassinato. Vê que uma coisa foi levando para outra. Tudo começou com o olhar. Ele olhava aqueles pôsteres e aquilo foi alimentando a carne, até ele querer investir sobre Maria Goretti. Ela não deixou, ela não deixou. Ele matou ela com 14 facadas, teve uma mudança de vida. E aí no manuscrito dele, querido jovem adolescente, presta atenção, ele diz o seguinte: jovens do mundo inteiro, saibam 2 pontos, não fui eu que matei Maria Goretti, mas foram as fotografias imundas que eu olhava dia e noite. Veja que forte isso. Foi ele que matou, foi ele que deu a facada, as 14 facadas. Mas ele entendeu que ele, por ele ter cedido ao pecado, ele foi capaz de fazer aquele ato animalesco, aquele ato terrível. Você está entendendo por que o Espírito Santo vem para nós? Para nós não sermos como animais, para nós aprendermos a viver, para nós caminharmos em santidade. A santidade é algo muito concreto, é algo muito prático, é para a gente aprender a viver. Querido jovem, você precisa aprender a se deixar ser conduzido por Deus. O Espírito Santo quer te pegar pela mão e te conduzir para o caminho da santidade, como Maria Goretti, ter a coragem de nadar como a correnteza, como a Priscila aqui da Colo de Deus pregou de manhã, dizendo sobre o Salmão nadando contra a correnteza. É fácil? Não é. Parece bonito, parece romântico, mas não é fácil nadar contra essa correnteza de pecado. Mas o Espírito Santo te dá a graça. Querido jovem, o Espírito Santo vai te dar a graça, mas você tem que deixar que o Espírito Santo seja o teu pedagogo, que ele te pegue pela mão, que ele te conduza pela via da santidade. Porque se você não deixar o Espírito Santo te conduzir pelo braço até as vias da santidade, o diabo vai te pegar pela mão e vai te conduzir para as profundezas do inferno. Não deixe que o demônio ganhe essa batalha. Ele já é o derrotado por excelência. O diabo não pode vencer. Não dê a vitória ao demônio na sua vida. Ele não tem direito nenhum de pegar você, a sua castidade, a sua sexualidade, o seu corpo que é templo do Espírito Santo, e sair arrastando para o caminho do pecado. Não. Mas como Maria Goretti, diga: eu sou de Deus. O pecado não entra na minha vida. Nosso Senhor não quer isso. Não é fácil, mas com o Espírito Santo a gente consegue, querido jovem. Você consegue nadar contra a correnteza lá na tua faculdade, lá no teu local de trabalho e até na tua casa. Uma coisa triste que acontece hoje no meio da nossa juventude, eu vejo tantos jovens que testemunham: meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Eu começo a rezar, sabe o que acontece? Meu pai diz assim: eu não gosto de mulher não sei o que vai ser esse homem, não sei o que vai ser desse menino, viu? Só vive rezando, vai ficar louco. Acho que não quer casar, não paquera as meninas, não sabe paquerar. Olha, esse menino está ficando doido porque só quer rezar. E aquilo machuca o coração do filho, machuca. O pai e a mãe que tinha que dar todo incentivo, todo apoio: vai para a igreja, vai no caminho de Deus, mas são os primeiros a pisar no pescoço e dizer: não faz isso, não faz isso. Aí depois vem chorar e dizer: meu filho, você perdeu, eu não sei o que é, onde foi que eu errei. Sabe onde é que foi que errou? Quando não acreditou, quando não apoiou, quando não investiu para que seu filho e sua filha se tornassem um homem ou uma mulher de Deus. Eu sei que aqui no meio desse rincão do meu Senhor em casa, tem muitos jovens hoje que estão com o coração apertado, porque eles queriam tanto um beijo, um abraço do pai e da mãe, e que dissesse: meu filho, que orgulho eu tenho de você. Mas sabe o que muitos jovens têm escutado hoje em dia? Eu saí lá de onde eu moro, vim de carro para cá e vi alguns jovens parados aqui em Cachoeira Paulista mesmo, na esquina. Pareciam zumbis.
Você olha assim para eles, não tem alegria, não tem nada. Jovens, gente, são jovens com vitalidade, com alegria, uma vida inteira para viver. Pareciam zumbis assim. Já viu aquele filme que tem, né, de zumbi, que é o pessoal assim? Né? Estava assim, sem alegria nenhuma. Sabe por quê? Porque dói no coração de um filho ter que escutar do pai e da mãe dizendo: você é um traste, você não é ninguém, você não tem juízo, você só me dá desgosto, você nunca vai ser alguém na vida. Isso machuca, mas eu quero dizer para você, meu querido jovem, mesmo que teu pai e tua mãe não te peguem pelo braço para te conduzir para o céu, o Espírito Santo faz isso. Então deixa que Ele te conduza. Ele é o pedagogo. Ele é o pedagogo, você está entendendo? Ele vai ensinar tudo, Ele vos recordará. E a palavra recordar é linda, porque ela na etimologia significa passar novamente pelo coração. Os antigos achavam que o pensamento, a razão, passava primeiro no coração, não era na cabeça, não era na cachola. Então eles achavam que o coração era o lugar do pensamento, da análise, vamos dizer assim. Eles achavam isso, mas veja só, meu irmão e minha irmã, não era nada disso. Eles achavam que era o coração, mas até que o erro desses antigos até que funcionou para nós, porque de fato passa pelo coração. Recordar é isso, o Espírito Santo vos recordará tudo. É recordar, é passar novamente pelo coração. Esse coração que está triste, empedrado, endurecido, ele vai ser tocado, ele vai ser purificado, ele vai ser queimado com o fogo do Espírito Santo que purifica. Ele vai fazer uma obra nova. Mas o Espírito Santo também, Ele é pedagogo, Ele é consolador, como eu já disse. E Jesus vai dizer também, em João capítulo 15, versículo 26, vai lá na sua Bíblia, João 15, 26, diz Jesus: quando porém vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunhos de mim, porque estáis comigo desde o começo. Meu irmão e minha irmã, não acontece evangelização sem o Espírito Santo. É impossível haver evangelização sem o Espírito Santo. É Ele que faz a evangelização acontecer. É Ele que converte os corações. É Ele que transforma vidas. É Ele que dá vida nova. É Ele que faz aquela pessoa, aquele cara que estava lá na prostituição, na vida de adultério, sabe, estava ali na falsa doutrina, estava na vida na perdição. É Ele que faz a evangelização acontecer. E aquela pessoa que estava lá no fundo do poço é resgatada pelo sangue do Cordeiro. É o Espírito Santo que promove, que faz tudo isso acontecer. Agora veja, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, Ele dá testemunho de Jesus, Ele nos apresenta Jesus, mas Ele também nos faz testemunhas, Ele também nos faz evangelizadores. E aí eu quero falar uma coisa agora. Agora eu entendi, o Espírito Santo me deu um estalo aqui, eu quero falar uma coisa. Agora eu entendi porque que minha filha não veio. Quero falar para você, jovem, adolescente, você que testemunha. Eu sei que não é fácil para você nadar contra a correnteza. Eu sei que não tem sido fácil para você, o jeito que você se veste, sua alegria, aquela coisa toda, muitos não entendem. Infelizmente no meio de nós, quando eu digo no meio de nós, eu estou dizendo no meio católico. Já ouviu falar dessa expressão na internet, hater? Sabe o que é um hater? Hater na língua inglesa, né? É uma linguagem que significa aquele que odeia. Então na internet tem aquele que odeia, aquele que entra numa determinada rede social de uma pessoa e vai lá só para criticar, só para falar mal. Ela não está interessada no seu conteúdo, ela está interessada em menosprezar você, te ridicularizar na frente dos outros. E eu tenho que dizer com muita dor no coração que isso também tem acontecido no meio católico. Nas redes sociais tem acontecido. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é a que eu quero falar agora. De um pai agora é um pai que está falando. Tenho 52 anos, sou pai há 20 anos. Todo mundo onde chegou e falou: sua filha é belezinha, sua filha é linda, sua filha é maravilhosa, que orgulho e tudo mais. Eu vi as lutas da minha filha Beatriz. Eu vi quantas vezes eu e a Roseninha, minha esposa, já vimos quantas vezes ela chorou no quarto. E sabe por quê? Porque ela está lá tentando evangelizar, está lá tentando atingir os jovens. E aí vem, desculpa falar, um espírito de porco, eu não sei quem que é, uma criatura lá, que chega e começa a falar: olha, a sua roupa. Aí ela chega para a mãe: o que tem de errado minha roupa? E a pessoa vai lá: aqui tem um corte, aqui tem um rasgo aqui.
Parece que minha filha está nua. Eu olho assim e falo, o que tem de errado? E a pessoa não vê o que ela fala, fica analisando. Eu quero ver como é que a pessoa se veste. Nossa, você está com uma roupa, tá rasgado aqui. Você não é de Deus porque está rasgado. Enquanto você está olhando, julgando os outros e preocupado se aquela peça de roupa está rasgada ou não, Deus está olhando e vendo se os corações estão rasgados. Porque Deus não está preocupado com calça rasgada. Deus está preocupado com o coração rasgado. Deus está preocupado com corações rasgados, pedindo a Ele, Senhor, me converte, Senhor, me transforma. Só que infelizmente, quando um jovem começa a querer evangelizar, chega um adulto, doutor da lei, cheio de sabedoria do mundo, e diz: não, você não sabe o que diz, eu sei. Cala-te, pobre criatura. E o jovenzinho fica lá, como é que ele vai evangelizar? Mas minha filha não desistiu não. Ela chorava e eu e a Roseni dizia para ela, falava: filha, vai, continue evangelizando. E ela vai metendo as caras. Teve um dia que minha filha quis pintar o cabelo, jovem, quis pintar o cabelo. Você acha que eu olhei para ela e falei: minha filha, isso é coisa do diabo, vá de retro? Não falei isso não. Sabe o que eu falei? Vamos lá, vou escolher a cor com você. Fui lá na loja, fui escolher a cor. Cheguei lá com a minha filha, fomos lá escolher a cor, tudo mais. Aí ela foi lá, pintou o cabelo, ficou toda sentindo maravilhosa com o cabelo lá. E eu falei: minha filha, você ficou muito gata. Nem namorava ainda, agora já namora. Sinto muito, rapaz, já tem namorado. Aí, ela lá toda bonita e tudo mais. Uma pessoa chegou para ela e toda vez que via ela falava: você está tão feia. Você está tão feia. Você era tão bonita antes. Você está tão feia. Você está tão feia. E toda vez que encontrava falava: você está tão feia. Aquilo vai fazendo mal. Se você não tem algo de bom para falar, não fala, fica quieto. Sabe, não fala nada, vai botando para baixo, Até que um dia eu falei para ela: você quer que eu vá conversar com a pessoa? Eu vou ter um diálogo. Eu comprei um taco de beisebol escrito diálogo. Tô brincadeira, não é isso não. Só para descontrair. Falei: você quer que eu vá conversar? Ela: não, pai, eu vou resolver. E ela chegou e botou as verdades na frente da pessoa e disse: você tem que parar de fazer isso. A pessoa ficou. A pessoa não fazia por maldade, mas fazia um grande mal. Você está entendendo? Às vezes a gente não faz por maldade, mas quando você chega para um jovem e fala para ele: olha, se você vai fazer uma correção fraterna, faça com amor. Mas não pisa na cabeça desse jovem, desse adolescente. Não pisa, porque ele ainda está em desenvolvimento. A fase da juventude, da adolescência, é uma fase de afirmação, de descoberta. Eu não sou o melhor pai do mundo, meus irmãos. A Roseni não é a melhor mãe do mundo. A gente erra também como pai e mãe. Mas tem algo bom que eu sei. Tem algo bom que eu sei que eu fiz. Isso eu sei que eu fiz. E meus filhos sabem disso. Por favor, cinegrafista, vira aqui para mim agora. Eu quero falar agora aqui. Vira a câmera aqui para mim, por favor. Vou falar agora com a minha família agora aqui, olhando para a câmera. Vamos lá. Quero falar com a minha família. Quero falar com a minha esposa Roseni, com o Jonas e com a Beatriz. Hoje, se eu morrer, eu vou ficar... Se eu morresse hoje, não quero fazer drama não, mas eu morreria muito feliz. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu sei que Deus me deu uma graça de sempre acreditar nos meus filhos. Eu sempre acreditei. Jonas e Beatriz, olhando aqui para vocês nessa câmera, eu quero dizer como pai de vocês, eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês, viu? Eu amo vocês. O meu filho, que está ali, em Juiz de Fora, numa faculdade federal, e eu com aquele medo dele ser... Sabe aquelas doutrinação? Falei: meu filho não pode virar sindicalista, ele tem que virar um economista, né? Mas não sindicalista. Eu falei: não quero que meu filho entre nessas coisas malucas e tal. Ele foi, graças a Deus, e aqui uma gratidão enorme aos meus irmãos da comunidade Shalom de Juiz de Fora. Começaram lá com o meu filho, não largaram dele, ele está lá hoje, ele prega nos encontros. Ele é diferente da Beatriz. A Beatriz é xandará. O Jonas é mais professor Felipe Aquino, catecismo da igreja católica, aquele estilo. É diferente, temperamentos diferentes, mas os dois estão no caminho de Deus. Não desista desse jovem, não desista desse adolescente. Agora eu estou falando para você, pai e mãe que está aqui. Não desista, esse jovem, esse adolescente que está aqui, ele precisa de você acreditar nele. Invista no jovem, porque eles são as novas gerações. Padre Jonas ouviu isso do bispo dizendo: comece pelos jovens. E a canção nova é o que é, porque começou pelos jovens.
Eu estou dizendo para você, jovem, Deus tem um propósito na tua vida. Mesmo que ninguém te apoie, Jesus te apoia, isso é o que basta. O mais importante é isso. Mas eu quero dizer para você, como é importante o apoio do jovem. Volta aqui de novo a câmera para mim. Eu quero dizer, antes da gente poder rezar agora, prepara aquela música do Espírito Santo, aquela do fogo, é aquela mesmo, vamos lá. Quero dizer aqui, meu amor, olhando para a Roseni agora, minha esposa tem 50 anos, estou falando a idade dela, ratinha, né? Não parece, eu tenho 52. Uma mulher de 50 anos, sabe onde é que ela estava ontem à noite? Ontem à noite eu estava vendo jogo de futebol na TV, estava lá deitadão no sofá vendo jogo de futebol, queria ver o jogo para aliviar a cabeça. Já tinha feito estudo da palavra, antes que você me julgue, já tinha feito tudo, tá? Tinha ido na missa, tudo bonitinho. Então eu estava ali vendo o jogo de futebol. A minha filha estava aqui na Canção Nova com o namorado, foi no Fontes, ali no Espaço Jovem rezar. O meu filho pediu a chave do carro e falou: eu vou na capela fazer o meu estudo com os cadernos lá da comunidade Shalom, que ele queria fazer lá. Todo exegeta, estudioso, com a Bíblia lá. E a minha esposa estava com 7 jovens adolescentes falando de Deus para eles, lá no sótão de casa. A minha esposa estava ali: meu amor, eu te amo, viu? Quero olhar aqui para a câmera e dizer para você, eu tenho muito orgulho de você. A minha esposa é uma mulher que dentro dessa comunidade, eu posso falar isso com toda certeza, é uma mulher que não se preocupa só com os filhos dela, ela se preocupa com os filhos de todo mundo da comunidade. Ela reza, ela faz penitência pela conversão de todos os filhos. Ela sofre pelos jovens adolescentes. Eu estou falando isso, não é para encher a bola da minha esposa, eu estou falando isso porque eu vejo. E aí eu posso dizer para você que se cumpre na minha vida aquilo que fala aqui no Salmo 138, deixa eu pegar o Salmo aqui para terminar então, para a gente poder rezar. Sabe o que diz o Salmo? O Salmo diz uma coisa muito bonita, e eu quero terminar com este Salmo. Ele fala assim, veja só, palavra de Deus, Salmo 138, quando a gente está aqui, Salmo 128 melhor, não tem nada de Salmo 138, Salmo 128 diz assim: tua esposa será como uma vinha fecunda no interior da tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu sou esse homem. Eu posso dizer com alegria, eu sou esse homem. Eu posso olhar para essa palavra e com muita gratidão dizer para Deus: obrigado, meu Deus, eu sou esse homem. Meus filhos são esse broto de oliveira, a minha esposa é essa vinha fecunda. Meu Deus, eu não posso reclamar de nada, minha família é uma bênção. Mas sabe qual é o segredo? O segredo não é só daquela educação de Harvard, de não sei quantos diplomas. É você investir o céu nos seus filhos, acreditar até o fim. E eu quero dizer para terminar, meu irmão e minha irmã, teu filho não é teu troféu. O Jonas e a Beatriz jamais foram os meus troféus. Para eu ficar dizendo: olha, filho, não faz isso, porque senão, imagina, teu pai é da Canção Nova, o que o povo vai pensar? Beatriz, pelo amor de Deus, não faz isso, porque imagina o que o povo vai dizer de mim, da sua mãe, que somos da Canção Nova. Eu falei: Jonas, você é você, Beatriz, você é você, sejam de Deus. E eu estou aqui como pai, tua mãe está aqui, a gente está aqui segurando a bucha, estamos aqui com vocês, o tempo todo, estamos aqui com vocês, para conduzir até o céu. É isso que esses jovens precisam. Eu quero pedir aos jovens agora, por favor, você adulto, só os adultos agora, fiquem de pé os adultos, os jovens, os adolescentes agora se ajoelhem. Eu sei que tem promoção de palco, eu sei que tem tudo isso, mas eu vou mudar agora o esquema. Nós vamos rezar agora, desculpa. Pessoal da TV, do sistema, desculpa, mas agora não vai ter. Eu sinto muito, nós vamos rezar agora. Deus está pedindo para rezar e nós vamos rezar. Ajoelha aí, jovem. Ajoelha aí, adolescente. Você adulto, aproxima desse jovem agora. Coloca a mão sobre ele, coloca a mão sobre ela agora. Eu estou dizendo para você rezar e peça agora o batismo no Espírito Santo. Peça aquilo que o Padre Jonas ensina neste livro, Reinflama o Carisma, dizendo que é o maior remédio. O Senhor nos está dizendo hoje: peçam o Espírito Santo, peçam o derramamento do Espírito Santo, peçam que esses jovens adolescentes sejam batizados no Espírito Santo. Padre Jonas diz: é esta graça extraordinária que o Senhor está dando, não podemos desprezá-la. Nós temos um remédio para o mal muito maior do que o câncer. E veja que a Priscila aqui de manhã falou da mãe dela, do câncer.
um mal terrível. O Padre Jonas está dizendo: temos um remédio para o mal muito maior do que o câncer. Nós temos o batismo no Espírito Santo. Eu estou pedindo agora, Senhor, por esses jovens adolescentes desanimados, cansados, derrotados, que muitas vezes não recebem apoio, carinho, o amor de seus pais. Esses jovens adolescentes que são ridicularizados na faculdade, porque como Santa Maria Gorete estão nadando contra a correnteza, mas são ridicularizados por causa disso, porque eles dizem não ao pecado, mas sofrem bullying por causa disso. Eu estou pedindo por esses jovens que estão evangelizando e sofrem perseguições na internet, por aqueles que se acham mais santos, mais católicos, mais justos. Perseguição dentro da própria casa, perseguição dentro da própria comunidade, perseguição dentro da própria igreja. Eu estou pedindo por esses jovens que são julgados pela sua aparência, esses jovens que são julgados pelo jeito que são, pelo jeito que se comportam. Eu estou pedindo agora por esses jovens que estão aqui nesse rincão e aqueles que estão em casa agora. Você, pai e mãe, reza agora por esse teu filho, essa tua filha. Coloca a mão sobre ele, sobre ela agora. Mesmo que não seja teu filho, tua filha, coloca a mão sobre ele e ela agora e peça: vem Espírito Santo, batiza agora. Eu estou clamando agora, Senhor. Eu estou pedindo aqui nessa terra de prodígios e milagres que é a Canção Nova. Eu estou pedindo aqui nesse território eucarístico: batiza esses jovens agora no poder do teu Santo Espírito. Aqui pelo sistema Canção Nova de comunicação, transforma agora, Senhor. Eu estou pedindo que esses jovens adolescentes experimentem agora o novo Pentecostes. Sejas tu, Espírito Santo, sejas tu agora o pedagogo, o professor, ensina eles a viver. Sejas tu o consolador, sejas tu a testemunha, ensina esses jovens a evangelizar. Eu estou pedindo parresia, eu estou pedindo intrepidez, eu estou pedindo que se levante a partir deste momento uma legião, uma geração, uma horda, um exército que se levante agora de jovens adolescentes que, como Maria Gorete, lutam pela santidade, santos até o fim. Eu estou pedindo, Senhor, o que eu peço para os meus filhos Jonas e Beatriz, eu peço para cada jovem adolescente pelo qual estou rezando agora. Transforma, meu Deus, transforma agora, mesmo que eles sejam perseguidos dentro da própria casa, que eles não desistam, que eles não desanimem. Seja com aquele brinco, com o cabelinho pintado, com a calça ali rasgadinha ali daquele jeito, não importa, com aquele desenho no tênis, não importa. Eles vão evangelizar, eles vão continuar evangelizando. Jovem, não desista, jovem adolescente, não desista. Deus tem um propósito para você e através de você. E eu estou pedindo: vem Espírito Santo, transforma agora. Vem, solta a sua voz agora e ore no poder do Espírito. Ore no poder do Espírito. Ore agora. Eu estou pedindo agora um grande derramamento do Espírito Santo nesta terra onde Monsenhor Jonas Abib, o nosso Mr. Pentecostes, foi semeado. Eu estou pedindo agora que um grande Pentecostes aconteça neste rincão. Transforma, Senhor, transforma a vida desses jovens adolescentes. Transforma agora, jovem adolescente, solta a tua voz agora. Ore em línguas. Se você não orou assim, comece a orar agora. Nasça de novo, solta a tua voz agora. Vai adulto, vai vovô, vai vovó, vai você de cabelinho branco, vai você já calejado pela vida. Não é para você rezar por você agora. Reza por esse jovem que está de joelhos. Reza agora por este jovenzinho, por essa jovenzinha que está de joelhos agora. Ele precisa da tua oração. Impõe as mãos agora e clama esse novo Pentecostes. Vem Espírito, vem.